Queridos, em primeiro lugar, é uma gratidão. Eu sei do prazer e da responsabilidade quando a gente projeta lá no fundo do coração a descrever o que Deus faz conosco e do que Ele faz, um planejamento para um processo de evangelização, discipulado e adoração. Isso é uma marca de todo cristão. Então, para mim, além de ser uma responsabilidade, é uma gratidão. Eu agradeço o pastor, agradeço ao Alex pela oportunidade, mas por ver neles o prazer que eles têm em olhar para a igreja e na igreja ver sacerdócios santos. Cada um que eles olham um potencial, e é dessa maneira que a gente vai caminhando. E eu também quero te dizer que, humildemente, eu sou um dos menores entre vocês. Não é por fazer disso um discurso, é porque eu sei que o Evangelho, quando ele vai nos ensinando, ele também traz dentro de nós a capacidade de enxergar algo muito maior. Ser humilde e valorizar as pessoas que estão ao redor. Isso faz parte do que a gente vai conversar aqui, o ser de Deus. Antes, lembrar que está correndo uma lista, se você não estiver na lista, que você ponha o seu nome para fazer parte desse rol. Então, queridos, falar do ser de Deus é interessante. Eu quero separar em duas partes. Eu quero te mostrar como Deus se revelou aos homens, como Ele se revela a mim e a você, e depois falar da natureza e dos seus atributos. Então, eu preciso de um milagre, né? 40 minutos. E a gente vai tentar traçar isso dentro de um projeto. Eu quero mostrar para você como Deus usou os seres humanos, mostrou a sua natureza neles, e é esse o mesmo desenho que Ele faz comigo e com sua vida. Ele olha para mim e para você, Ele quer desnudar o meu coração e o seu coração e mostrar assim, olha, me conheça porque eu cuido e eu sou o seu Deus. É dessa maneira que Ele vai se mostrar. Então, o primeiro ponto é o ser de Deus. Eu começo trabalhando com isso, e aí diz assim, um dos principais motivos em conhecer a Deus, uma das principais razões pelo qual o Senhor se mostra na nossa vida, é que diretamente Ele afeta quem somos. Aí você vai pensar, mas afeta o quê? Eu aprendi com o Heber Campos que ele afeta de fato aquilo que é de mais profundo dentro de nós, que é o nosso coração. Mas o nosso coração é aquele conjunto de ser dentro de nós que se chama nossa personalidade, o nosso caráter, os nossos afetos. Dentro lá daquela trajetória da profundidade da nossa alma, é o que o Senhor vai nos ensinar a enxergar a natureza dele e o ser dele. Então ele começa assim. Eu me lembro de uma história, e você sabe disso, a história de Ana. Ana estava amargurada porque ela não poderia ter filhos. E aí o seu esposo dá um presente para ela. Que presente maravilhoso. Olha, eu vou deitar com a nossa escrava e a gente vai produzir filhos. E Ana vê Penina trazendo filhos para a geração. Ela começa a se sentir amargurada, ela começa a tratar a vida com indiferença. Ela olha para o Senhor, ele começa a adorar a Deus e não ver as coisas acontecendo. Existe um método interessante que acontece na nossa vida, queridos. Muitas das vezes nós estamos buscando ao nosso Senhor com a nossa singeleza e Deus trabalha dentro da nossa profundidade para saber esperar nele. Então, a Ana era uma mulher quebrantada, só que no decorrer da vida ela começou a se endurecer, começou a ficar amargurada. Ela via o presente de Deus acontecendo nos outros, mas não acontecia nela. O resultado, os dias foram se passando, a amargura foi se manchando na alma dela, e no decorrer da vida, ela não entendia que existia uma soberania, um processo de Deus na história dela. O primeiro profeta, depois de Moisés, foi Samuel. Veio da geração dela, o filho de Ana. Ela não sabia entender isso. Queridos, isso acontece na nossa vida. Nós esperamos no Senhor, e o Senhor está montando uma história dentro do nosso coração e nos ensinando. Aprenda a entender o ser de Deus. Aprenda a me conhecer e saber que eu cuido da tua história, mesmo que ela não ande de acordo com aquilo que você tem esperança em mim. A tua história está nos decretos de Deus, é muito além disso. É Deus nos ensinando. Aprenda a ser feliz, independente das circunstâncias. Olha que eu usei um advérbio, independentemente das circunstâncias.
É para nos ensinar que a capacidade que o Senhor tem é de falar, eu sei que o seu coração está se escondendo em algo mais. E Deus vai mostrar para Ana, e nas orações de Ana, quando Deus fez um milagre a Ana dando filho, qual foi o clamor de Ana? A Ana chega para Deus e diz o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor quebranta o duro de coração. Eu sei que o Senhor se mostra e a rebelde e contrito de coração, o Senhor amolece a sua alma. Então, Ana, quando chorou em lágrimas, ela orava para o Senhor e disse assim, agora eu sei que o Senhor dá prosperidade, o Senhor tira a mão, o Senhor dá riqueza e o Senhor dá pobreza. Querido, a gente está revelando, na caminhada, as Escrituras estão nos ensinando que Deus está se revelando passo a passo e mostrando a natureza dele nos homens. E Ana não foi diferente. O que acontece com Ana, e ela reverte isso em clamor, é mostrando, agora eu sei, Senhor, que Tu é que cuida da história. E o Senhor fez isso comigo. Então ele pega homens duros de corações e quebranta. E pega pessoas que são quebrantadas e no decorrer da vida mostra assim, olha, como você não sabe esperar em mim. Você vai se endurecer. E no endurecimento eu quero te mostrar que eu ainda continuo cuidando da sua esperança. E aí endurece. E aí ela, com dura de coração, ela se quebranta. E assim vai conhecendo o seu Senhor. Então a primeira parte é que de fato afeta a nossa alma e a profundidade dessa natureza. E o segundo ponto é que o Senhor declara assim, ó, nós passamos a adorar incondicionalmente. Você já viu quando o salmista declara no Salmo 103, bendizei a minha alma ao Senhor. E ele vai declarando, e tudo que há dentro de mim bendiga o seu santo nome. E ele começa a descrever o porquê que ele bendiz o Senhor. Lembra o versículo 3 do Salmo 103? Porque o Senhor perdoa as minhas iniquidades. O Senhor sara a minha terra. O Senhor preserva a minha natureza. E ele começa a descrever e fala assim, o Senhor deu um caminho a Moisés, assim mesmo o Senhor faz comigo. Ele dá um caminho. E olha o que ele vai dizer, queridos, para o Senhor, porque ele aprendeu isso de Deus. Ele fala assim como o Oriente é longe do Ocidente, olha que profundidade. Assim o Senhor separa de mim as minhas transgressões. Olha que coisa. Ele fala assim, Júnior, você poderia ter adulterado, mas eu afastei essa transgressão de você, assim como o Oriente é do Ocidente. Não se julgue santo sem você olhar para mim. Não é a sua qualidade que se mostra que você me conhece. É olhando para o ser de Deus que você conhece, que Ele corrige as suas transgressões. Aí dele fala assim, não é olhando para a sua história que você se vangloria de dizer, eu não sou corrupto. Ele fala assim, foi porque eu afastei as suas transgressões do Ocidente até o Oriente, é que você não se corrompe. Não se banque de ser fiel a mim. Foi porque eu mudei a tua história e coloquei um caminho assim como eu fiz com Moisés. Então, querido, veja, eu e você, nas Escrituras, nós vamos aprendendo, ele montando a sua história, revelando a sua natureza e se mostrando a nós. E como é que termina o Salmo 103? Isso é uma revelação da soberania, da sua bondade, da sua misericórdia, a qualidade dos seus atributos. Quando o salmista tem consciência de tudo isso, ele diz assim, até quando eu sou velho, o Senhor, na minha velhice, me abençoa com bens. Ele sabe que eu não tenho força como os jovens, e sabe que eu tenho meus temores, mas Deus olha para o ser humano, o salmista declara, ele sabe que eu sou pó, ele sabe que eu sou pecador. Você vê, querido, que a trajetória, as Escrituras vão revelando o ser de Deus, incutindo os seus atributos em todas as histórias. Ele termina convidando todas as obras das mãos de Deus, todos os santos, todos os anjos, todos os principados, para bem dizer a Deus. Eu falo, a minha alma entendeu, sem quantificar, sem colocar eles em qualidades de seus atributos, a alma sentiu a dor e olhou para os céus e disse, e aí o salmista diz, eu convido anjos, eu convido principados, eu convido ministros, eu convido qualquer criatura para junto comigo bendizer o Senhor. Que coisa interessante. É ele olhando para o ser de Deus e dizendo, Deus está trabalhando dentro da minha alma para me descobrir Ele. E sendo descoberto por Ele, eu posso enxergar a minha natureza. Está isso no Catecismo Maior, que nos ensina que uma das características que Deus revela quem Ele é e revela quem somos. Isso é importante, querido, porque
muitas das vezes, seja o nosso pecado, ou seja, os nossos valores, uma dessas características vai nos impedir de enxergar Deus como Ele é. E é por isso que Deus vai trabalhando na sua história, se movendo e declarando, olha, de fato, olha para mim e vê os atributos de bondade. Olha para mim e vê os atributos da tua misericórdia, da minha misericórdia. Terceira característica é porque nós aprendemos, isso eu acho interessante, porque as Escrituras mostram isso de maneira muito clara, mas como os nossos olhos estão totalmente incapazes pelas situações da vida, nós não percebemos um dos presentes de Deus para nós. É que aquele que se envolve com Ele, com as suas escrituras, com a sola escritura, tem um presente, é que aprende a discernir a vida. Mas isso não é algo poético, não, querido. Ele aprende a discernir a vida porque é algo que Deus mostrou nas suas escrituras. A gente aprende da filosofia e dos gregos que discernir é a capacidade de compreender e de entender. Se você olha para um copo, os signos dizem que aquilo é um copo, porque você aprendeu pelos signos que é um copo. Mas se você sabe que ele é de plástico, isso chama-se compreensão do copo. E você discerne que ele não pode ser jogado ao fogo. Então, compreender, mas discernir, mas entender, nos dá a qualidade de discernir. Para quem entende de juros, se você chegar para uma nota de R$10 e falar assim, quanto é que vale essa nota de R$10? Para quem entende de cédula, vai falar assim, olha, isso aqui eu entendo que é R$10. Mas quem entende de juros e sabe o que é qualidade que os juros embute sobre uma cédula, ele vai falar assim, não, o valor da nota é o valor dos juros. Então, essa nota não vale R$10, ela vale R$9,20, porque é o valor da nota. Ele não negocia uma compra de carro pensando em parcelas de 60 de R$500. Ele sabe que ele vai parcelar 60 de R$500, mas o carro, na verdade, vale 60 de R$700, porque o juros está ali. Mesmo que ele pague todos os meses R$500, ele tem a capacidade de discernir. Ele olha para um negócio, para a representação, entende aquilo, mas ele compreende que tem outro valor e discerne como ele agir com isso. Querido, o Evangelho faz isso sempre. Eu vou mostrar para vocês como nós, sem pecado, mas não compreendendo a capacidade de discernir, apenas com os nossos valores, nós não entendemos o plano de Deus. Deus está nos mostrando, pelas suas escrituras, e fala, meu povo, eu quero cuidar de vocês. Mas como diz Isaías, mas é um povo rebelde. Várias vezes, querido, no livro de Isaías, Ezequiel e Jeremias, eles usam esse termo. Vocês não entendem o meu plano. Vocês não compreendem o que eu faço com vocês. Vocês não discernem o dia da noite, fazendo uma metáfora do coração cheio de pecado. Vocês estão cheios de pecado e me adorando sem pedir perdão. Então, muitas das vezes, ele traça a história do ser humano e mostrando a incapacidade de discernir fazem com que vocês vivam no pecado. Olha lá, e aí a gente começa a trabalhar com a revelação daquilo que Deus ensina para o ser humano. Em primeiro lugar, ele não aceita ser idolatrado. É aquela coisa de, eu tenho os meus desejos e sei o que Deus faz comigo. Então eu projeto, mas não com madeira, mas eu projeto com uma imagem dentro do meu coração que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Isso é uma idolatria. Deus fala assim, vocês não compreenderam o meu plano. Eu não cumpro a vontade de vocês, mas vocês é quem cumprem o meu plano, a minha vontade. E Deus não se serve para ser idolatrado, mesmo que os homens façam isso com seus lares. Fizeram isso muito bem os fariseus. Mas, ao contrário, a inversão é o seguinte, Deus é exclusivamente adorado, e isso é uma vontade que ele vai proclamar ao Senhor. Eu vou te mostrar uma característica interessante. A glória do homem está em Jeremias. E Jeremias tem uma história interessante. Quem já leu, eu sei que aqui tem muitos teólogos ou muitos conhecedores da Bíblia, vai entender que a história de Jeremias é o seguinte. Jeremias, ele tem um coração compassivo, quebrantado e se volta para o Senhor. Mas ele tem medo de fazer as coisas do Senhor se o Senhor não se mostrar para ele. Aí no capítulo 1, Deus vai se mostrando a Jeremias, cuidando de Jeremias e dizendo, olha, me revelo a você, agora eu quero que você, a inspiração, né? Revelação e inspiração. Ele inspira Jeremias para poder pronunciar a palavra do Senhor. E Jeremias vai caminhando. Queridos, no capítulo 12, Jeremias, cheio da presença de Deus, como eu e você na Igreja Presbiteriana de Brasília, cheio das convicções do que o Senhor faz conosco, Jeremias sendo abençoado, olha para a terra, vê
ele profetizando e as coisas acontecendo, olha para ele e vê que as coisas não acontecem. Aí o que Jeremias faz? Ele tem uma sacada interessante na presença de Deus. Ele fala assim, Senhor, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, Senhor, eu não sou louco de pleitear e de brigar contigo, mas eu tenho uma coisa a fazer. Eu preciso falar da tua justiça. Olha que coisa interessante. Jeremias tem uma sacada e fala assim, aprendi com os antigos que precisamos falar da palavra dele. Então eu vou jogar isso como um plano do quebrantamento de Deus. Ele joga a justiça de Deus para falar, vamos falar, Deus, da tua justiça? Não tem como o Senhor negar a sua justiça diante de mim. Ele busca a justiça de Deus dizendo o seguinte, Senhor, por que prosperam os ímpios? O Senhor mesmo declara no seu juízo que o Senhor abençoa os justos, mas não prospera os ímpios. Mas por que o Senhor está dando bênção para os ímpios e não para os justos? Senhor, por que eles têm paz e eu não tenho paz? Senhor, por que eles comem frutas doces e eu não como fruta doce? Ele está colocando o juízo na presença de Deus. E depois ele tem uma outra sacada interessante dos servos de Deus. Ele diz o seguinte, tu conheces o meu coração, tu sabes como o meu coração é. Porque se ele é bom, é para te glorificar. Mas se for ao contrário, foi o Senhor que guiou ele. Então ele vai jogando palavras na presença de Deus para sensibilizar Deus e Deus o abençoar. E olha o que o Senhor diz no capítulo 12, na continuação, no versículo 6. O Senhor diz assim, Jeremias, tu não sabes andar com os que andam a pé, tu quer me desafiar, você não sabe andar nem com os que andam a pé, vai saber andar com os que andam a cavalos. Tu não sabes que se você foi o profeta para declarar paz e alegria e conforto ao coração dos outros em mim, é porque eles não têm paz. O teu olhar não consegue entender, Jeremias. Tu és um profeta que precisa ser corrigido, mesmo caminhando comigo. E que coisa interessante. Capítulo 17, Jeremias é usado pelo Senhor, inspirado por Deus e faz uma declaração. O coração do homem é enganoso mais do que qualquer coisa. E quando ele se corrompe, quem conhecerá? Ele profetiza para uma geração corrupta, mas é Deus inspirando para falar com ele mesmo. E na continuação do capítulo 17, no versículo 22, Jeremias chora, pede perdão para Deus, pede para proteger ele contra os inimigos, pede para ele curar ele mesmo. Pô, Senhor, me cura do meu mal. E Deus cura, perdoa Jeremias, cura, ensina que ele é um profeta de Deus. E na caminhada, Jeremias entende o cuidado do Senhor. E, queridos, olha o que acontece com Jeremias. Que coisa maravilhosa. Pedir perdão para Deus, se envolver com o Senhor. Qual é a continuidade disso? Vai ser abençoado? Jeremias vai ser abençoado? A continuidade disso o quê? Ele vai ser espancado pelos sacerdotes. Ele apanha, é pisoteado, leva chicotada, desmaia, fica nu, se revolta. Olha o louvor de Jeremias para Deus. Profeta de Deus inspirado pelo Senhor. Um dos melhores louvores de um ser humano indignado e revelando a sua alma. Que a minha mãe não tivesse me parido, que ela tivesse morrido antes de eu nascer. A indignação de Jeremias estava revelando a profundidade da sua alma, queridos. Eu quero trazer para você que conhecer o ser de Deus significa que ele trabalha no ímpio e trabalha no justo. Ele quer se revelar no justo para dizer assim, querido, olhe para o Senhor e aprenda a adorar dele, independente das suas circunstâncias. Porque eu posso trazer alegria e tristeza e você glorificar o meu nome. Essa é uma das características que Deus vai ensinando na caminhada aos seus profetas. No final, Jeremias aprende a bendizer e glorificar o seu Senhor. Então, uma das características que o Senhor faz conosco é que ele nos leva a glorificar. E é por isso que no capítulo 9 ele diz, mas os que se gloriem-se nisso. Em quê? E conhecer o seu Senhor. Se existe alguma glória maior na vida, queridos, exerça toda a sua força em conhecer o seu Deus. Eu sei que na nossa vida nós nos capacitamos em tudo aquilo que o homem nos proporciona.
e fazemos isso com força. Aí Deus olha para a minha natureza e para a sua natureza e diz assim, faça isso para mim, com toda a sua força e com toda a sua energia. Eu te abençoarei naquilo que você quer, segundo os meus planos. Mas ser presenteado, querido, pelo ser de Deus, existe demandas. Olha o que diz a escravidão dos herdeiros de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Isso eu acho interessante porque Deus falou comigo. Nesse versículo eu deveria ter uns 14 anos de idade quando eu compreendi isso. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 e 2. Em todo o tempo que o herdeiro de Deus é criança, e nada difere de um escravo, ainda que ele seja o senhor de tudo. Está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Paulo está escrevendo isso para Gálatas, onde no capítulo 3 ele chama assim, ó povos insensatos, porque desprezastes a redenção, Cristo Jesus, desprezou o plano de Deus, e por isso está desprezando a graça de Deus e vivendo na lei. Então era uma demanda entre lei e graça, e Paulo enxergava que isso não estava ficando só na lei e na graça. Isso tem a ver com a insensatez, porque estavam desprezando o plano de redenção de Cristo. Continuamente estavam desprezando o plano de redenção dos decretos de Deus. Aí Deus fala assim, olha, vocês são insensatos, são filhos de Deus, mas por não compreender, são herdeiros dele. Sendo herdeiros, vão viver como se fosse um ímpio, escravos, debaixo de tutores, até o tempo que o Senhor determina para dizer assim, haja luz, mas vivem como se fossem cegos e crianças. Então são herdeiros de Deus que louvam a Deus não tendo paz. São herdeiros de Deus que adoram a Deus na agonia das angústias da vida. Aí Deus os convida e ensina. Cuidado, não perca a ideia do projeto compreendendo o ser de Deus em sua vida. Essa é a primeira demanda que o Senhor vai ensinar a nós. O segundo, querido, eu queria fazer um plano lógico para te levar a entender que toda caminhada bíblica, Deus tem um projeto. Ele não começa com a biografia dele. Ele começa mostrando ao ser humano que ele quer, como ele quer se revelar, até se mostrar o plano perfeito que é Cristo. As Escrituras, na verdade, é mostrando o plano da redenção. E nesse plano de redenção, ele mostrando o seu ser. Eu quero mostrar o meu ser a ti e você compreendendo na caminhada os meus atributos. Olha que coisa interessante. Você sabe, Éden e queda. Então, isso já a gente começar a entender um dos presentes que não tem a ver com pecado, mas tem a ver com valores. Olha que coisa interessante. No Éden, querido, trabalhavam, né? A Bíblia fala que no Éden eles trabalhavam. Capítulo 2, versículo 19, diz que Adão deu nome aos animais. Então, capítulo 2 mostrando que em Gênesis eles trabalhavam. E o trabalho em Gênesis era um prazer. Era isso a motivação. As coisas vinham às suas mãos com facilidade. Só que no Éden, o trabalho é o quê? No Éden, o trabalho é o castigo. Porque ele vai declarar isso lá no versículo 3, é o seguinte, capítulo 3, versículo 17. Maldito é a terra por causa de ti. Deus se revelando ao ser humano naquilo que o ser humano é. Maldito és a terra. E o próximo versículo ele vai dizer o seguinte, do suor do teu rosto comerás, se sacrificarás. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar na vida. Mas uma notícia, Adão, a terra está amaldiçoada. Está amaldiçoada por causa de quem? Por causa de ti. Então, estou te dando duas informações, Adão. Você vai trabalhar e talvez à noite você não vai ter comida. Ela está amaldiçoada. Você vai trabalhar e o seu vizinho vai ter comida. Vai ser promovido a chamada corrupção. Você vai ou furtar ou roubar, mas você não vai ter comida. Todos os dias, não. E Deus, no processo, começa a trabalhar na vida do seu povo, mostrando a sua natureza e dizendo o seguinte, agora que compreende o castigo de Deus, eu vou separar um povo, vou separar uma nação, dentro de tribos e vou fazer
o seguinte com esse povo, que são meus, que sou eu e você. Aí Deus faz o seguinte, o inverso, eu vou te dar um presente. O presente dentro do trabalho. Eu vou te dar um descanso. Não era para você descansar. Era para você trabalhar todos os dias e não conhecer a Deus. Mas o trabalho agora é diferente. Você vai descansar e no dia do descanso, o maior presente que eu vou te dar é você me buscar. Olha que coisa interessante. Êxodo capítulo 20 vai falar, olha, nesse dia você não vai trabalhar nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Ah, então tá bom, Senhor, porque aí eu vou deixar os meus animais trabalhando para eles produzirem alimento. Negativo. Nem teus animais. Então os vizinhos que chegarem aqui, eles vão trazer alimentos para a gente se alimentar. Negativo. Nem quem entrar na intimidade da sua casa vai trabalhar. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês se apresentem a mim, entendam que eu sou o Deus que cuida de vocês, na maldição da terra promovido por vocês. Eu cuido de vocês para que vocês conheçam o ser de Deus. Eles não entendiam isso. Mas o presente chegou. Eu quero trazer a reflexão para vocês, querido, porque isso não tem a ver muito com o pecado. Lembra que eu disse no começo que uma das características de ser servo de Deus e conhecer o ser de Deus é que ele nos dá a capacidade de discernir. Lembra que eu falei? Compreender, entender, discernir. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dando um presente para o ser humano e dizendo assim, olha, eu estou te dando o dia do descanso. Ele está presenteando e falando aqui, se você não fizer isso, você vai ser escravo do trabalho. Ser escravo do trabalho é voltar à maldição. Deus está te presenteando para dizer o seguinte, para mim e para você, olha como não tem a ver com pecado, mas tem a ver com valores, pastor. Aí Deus nos presenteia e diz assim, olha, eu te dei um presente no Estado, você vai trabalhar no serviço público. Eu cuido de você. Tenha tempo agora para mim. Aí o que é que o ser humano faz? Preciso de uma função. Só que a função não está acreditada apenas aqui, ele está sendo escravo. Porque em vez de você trabalhava 6 horas, em vez de trabalhar 8, agora você está trabalhando 10, 11, 12 horas para o Estado, sendo escravo. Chega no final de semana, você não tem forças para ir para a casa do Senhor, porque você está cansado. Aí Deus fala, você não entendeu, queridos, eu presenteei vocês para não ser escravo daquilo que é maldição, eu estou te dando um dia de descanso. Eu não estou dizendo que você pegar funções não são presentes de Deus. Entendo, estou dizendo para você não ser escravo do trabalho. Porque escravidão, Deus está dizendo, era um prazer, virou maldição. Então, como que você compreende? Quando você chegar alguém para te convidar para trabalhar 10, 12 horas no seu local de trabalho, aí você tem como presente de Deus. Compreender era um castigo. Entender foi o presente. Discernir, eu não posso ser escravo. Era isso que Deus estava se comportando e demonstrando isso no livro de Isaías. É um povo que não compreende, é um povo que não entende, não discerne os meus caminhos. São escravos dos seus próprios prazeres para mostrar como redenção que Deus cuidou deles. Mas eu não cuidei do mal do seu pecado e ser escravo do trabalho. Queria que reservasse. Então Deus se mostrando a cada dia um presente e ser cuidado pelo Senhor. Olha lá. E o próximo... natureza. Então, quando a gente apresenta Deus, querido, Deus sendo impossível de ser meditado, aí a teologia nos dá um presente e chama Deus de um ser imprescrutável. A natureza dele é ser imprescrutável, a natureza dele é ser inexprimível. Uma das primeiras naturezas que Calvino entende é que Deus é inexprimível. Ele vai expressar que ele não pode ser examinado, porque vem uma corrente, após o século XVI, Calvino diz que ele não pode ser examinado, porque vem uma corrente pós-século XVI, dizendo que para se existir alguma coisa, essa coisa precisa ser examinada. Aí vem justamente as teorias humanistas para dizer, Deus não existe, porque se ele existisse, ele precisava ser examinado. Então, Calvino e toda a reforma vem explicar, não, queridos, ao contrário. Ele não pode ser, ele é inexprimível, ele não pode ser examinado, ele não pode ser pesquisado.
Quem colocou Romanos 11:34? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é uma provocação às teorias humanistas, porque Nietzsche, que eu li só metade e já foi interessante, porque isso era uma degradação sobre os valores morais do ser de Deus, e ele promove no seu livro O Anticristo, o assassinato de Deus. Uma das descrições de Nietzsche para provocar a natureza humana, ele está querendo provocar Deus. E ele provocando Deus, ele diz assim: acredite na moral. A moral é o princípio de todas as coisas. E ele escreve num dos seus livros dizendo: eu preciso assassinar, porque para mim a crítica maior é que Jesus Cristo veio, mas ele não é Deus. Louis Ferbat, ele diz assim, que foi um dos maiores notáveis influenciadores de Karl Marx, ele fala: a criatura inventou um criador. Deus é apenas um reflexo do homem. Deus não existe. O homem é que projetou isso para se proteger. E ele vai caminhando nessa ideia para tentar demolir a ideia daqueles que acreditam em Deus. Vinha um outro humanista chamado Karl Marx, e ele diz em uma das suas frases: o medo cria a divindade. Só para mostrar que o ser humano não pode sair das concepções que os homens estão entregando aos valores. Você nunca pensou nisso? Que o medo cria a divindade? Você tem medo. Você viu Deus? Você não viu. Então, você criou. E ele vai caminhando nesses passos. E o outro, que é, lógico, um dos maiores humanistas ateus, né? Friedrich Engels, ele diz: tudo que pode ser pensado, ele vira real. E tudo que é real pode ser pensado. Ele vai tendo o concreto e o abstrato para trazer para você, falar assim: você tem fé? Que maravilha. Isso faz parte da natureza humana. Você inventou a fé. Deus não existe. Mas se você quiser, você cria e ele passa a existir. Então conviva com Deus, que não existe, foi porque você criou. Interessante. Só que, queridos, os humanistas, eles nos confrontam. Aí, um outro projeto de Deus, os que tentam destruir a ideia de Deus. Nós lemos lá o Salmo 103, bendizendo ao Senhor. Então, aqueles que tentam destruir a Deus, é porque eles não conhecem mais uma parte dos seus decretos. Na verdade, o que tentam destruir estão exaltando uma das obras das suas mãos, não crer nele. Veja o que diz Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinado fim, e até o perverso para o dia da calamidade. Eu, o Senhor, Isaías, eu, o Senhor, crio a luz, substantivo, eu crio as trevas, eu crio, ele está fazendo do bem, que é um advérbio, de um mal, que é um advérbio, substantivando para criando o ser, para dizer eu amo o bem, eu crio o mal. Calvino vai instruir sobre essa característica. Mas a ideia, queridos, é entender que todas as coisas que acontecem estão nas mãos do Senhor, além das adversidades, inclusive aqueles que praticam o mal, tentando destruir a ideia de Deus, e Deus falando, eles não entendem. Olha o que diz Romanos, capítulo 1. Não busca o conhecimento de Deus, porque Deus entregou eles a um sentimento perverso. Eles depravam Deus, porque é a única coisa que eles podem ser iluminados. De fato, quando Engel diz isso, querido, eu dou razão para Engel. Ele diz assim, olha, eu não consigo enxergar, porque Deus é criado por fé, querido. Se ele não consegue enxergar, de fato, ele está dizendo uma coisa real. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu também cria da mesma forma. O que ele está construindo é uma ideia lógica. Eu não posso crer naquilo que eu não sinto, não desejo e não tenho como ele dentro de mim. Isso é baseado na fé que Deus diz que entregou aos seus filhos. Então, quando eu olho para o ser de Deus se mostrando a homens quebrantados, eu vejo Deus construindo. Quando eu vejo o ser de Deus se manifestando nos homens que não confiam nele, que o destrói, eu vejo Deus também operando a sua obra. Primeira, na característica do ser de Deus e das suas atribuições, Deus começa a se mostrar. Alguns são parênteses, eu gosto de um termo dito pelo monergismo, que diz assim, que Deus, ele junta tudo e chama unicidade do Senhor.
Ele fala assim, você pode estudar tudo separadamente, mas Deus age de maneira única dentro dos seus valores. Então Deus, queridos, ele pode ser ao mesmo tempo se quebrantar, porque uma criança nasceu hoje, a filha do pastor nasce hoje, ele se alegra com a família de Deus. E, no mesmo tempo, ele se compadece porque um outro servo de Deus está enterrando o seu filho. Dentro dele existe a unicidade, ele está justamente cumprindo todos os valores dele. Ele não diz, olha, eu me alegro com a salvação do justo, eu me entristeço com a perda do ímpio. Está na soberania dele que o ímpio vai se perder, mas mesmo assim ele não se alegra. E dentro dele, ele declara, ao mesmo tempo, eu consigo ser isso, ser o único que me alegro e seja o único que me entristeça. Interessante. E nessa onisciência de Deus, ele diz o seguinte, os olhos do Senhor estão a todo lugar, contemplando quem? Os bons e os maus. Eu estou direcionando a nossa conversa para as criaturas de Deus que o Senhor reservou a ser conhecido, para tratar, inclusive, a nossa ideia de como enxergamos Deus. E ele diz assim, ele sabe que todos os nossos planos e pensamentos, natural, né? Isso já sabemos que ele é conhecido. Mas ele quer declarar a nós que ele é conhecido exaustivamente. Ele quer declarar que sejam nossos pensamentos que vêm à mente, os nossos sentimentos da alma, ele já sabe. Mas eu estou colocando isso para te levar para uma história interessante. Viu que eu estou sempre provocando? Eu e você, o Deus tem uma aliança conosco, querido. É nós que vamos descobrir o ser de Deus. O ímpio não consegue enxergar a natureza de Deus. Somos nós. Então é para nós mesmos a promessa de entender a complexidade da riqueza que ele se revelou. Olha a história que acontece aqui. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que querendo ele herdar a bênção, foi o quê? Foi rejeitada. Aí o Senhor vai dizer, porque não achou nele lugar de arrependimento, embora diligentemente o tivesse buscado. É Deus dizendo assim, olha, queridos, os meus olhos estão contemplando os bons e os maus. Você me adora diligentemente, você chora na minha presença, você me busca com toda a sua força, você contempla, você ajuda nos dízimos, você faz tudo aquilo que as Escrituras te ensinam. Aí Deus vai lá para Esaú e diz assim, cuidado, tenha dentro de você lugar de arrependimento. Não faça isso por devoção nas barganhas das estruturas humanas. Compreenda a sua alma e os segredos que andam dentro de você. Eu faço esse paralelo de Esaú, que não achou lugar de arrependimento, com uma história que eu e você já estamos cansados de saber. Você lembra que Davi pecou, foi exortado pelo profeta Natã, e olha como é que ele se comporta na presença de Deus. Ele, quando entra na presença do Senhor, identifica, sabe que está falando dele, ele fala assim, Senhor, Tu és bom e maravilhoso, a Tua misericórdia dura para sempre. É assim que ele se apresenta. Ele chega na presença de Deus e diz assim, Senhor, eu pequei, eu fiz o mal, me perdoa. Ele entende o mal que está dentro dele, porque ele não se apresenta dentro de Deus para usar os seus atributos a favor dele. Ele entra na presença de Deus para reconhecer e dizer, Senhor, eu me arrependo do meu mal. Natã dá uma profecia pesada contra Davi. Diz que ele vai morrer, diz que vai ser exposto à vergonha que ele fez em público dentro da sua própria família. E Davi diz o seguinte, Senhor, me ensina a caminhar no meio da minha tragédia. Cuida de mim. Ele clama, aí depois ele clama pelo amor, ele clama pela misericórdia, ele clama que Deus trabalhe a favor dele. Deus falou que vai nascer do seu filho, vai morrer, ele clama para que não morra. Morreu, ele entende que é o cumprimento do Senhor. Você viu a diferença? A onisciência de Deus, ele está dizendo assim, queridos, vocês estão aqui, eu e você, adorando ao Senhor com todas as nossas forças e com nossos quebrantamentos. E Deus fala assim, em vez de você vasculhar os segredos da alma, Deus nos ensina.
compreenda e vasculhe os planos e o ser de Deus para mim e para a sua vida. Na onisciência de Deus, querido, nós entramos num salmo que já estamos cansados de meditar nele, o Salmo 139. Alguns até separam o 139 em a onisciência, a onipresença, a manifestação do poder de Deus. Mas, como eu te falei, em todas as áreas é manifestado os seus atributos. Nesse atributo está manifestando a unicidade de Deus. Deus manifestando o seu ser dentro de mim, com a sua presença, com o seu poder e nos conhecendo sobre tudo aquilo que pensamos. É além da existência da criatura. Então, quando eu olho para Deus e digo, Deus sabe de tudo. Aí Deus olha para mim e fala assim, não, eu não sei de tudo. É mais do que isso. Eu sei de tudo antes que você exista. Você não pensa que eu sei de tudo depois que você existe. É antes de você existir. Então Deus não sabe de tudo que eu penso. Ele sabe de tudo antes que venha o meu pensamento. Uma frase de Calvino, escutei isso, de Augusto Nicodemos, e eu tentei procurar nas institutos e não vi. Eu falei, deve estar em alguma biografia, mas ele falou que diz que muitas das vezes as nossas orações não, que Calvino declara isso, que as nossas orações não precisam ser proclamadas, que de fato, o Senhor, antes de proclamar, de fato, nós sabemos que Deus já sabe. Deus já sabe disso. As orações, ela têm um efeito cognitivo dentro da gente. É saber que quando nós abrimos nossos lábios, ou nós estamos meditando sobre Deus, Deus está moldando e nos fabricando dentro dela. Está conduzindo os segredos do nosso coração. Então, nesse atributo, o ser de Deus, ele manifesta a onisciência, a onipotência junto, porque ele quer dizer assim, não pense que o ímpio nos seus projetos tem alguma coisa acima em vós. Você lembra que o apóstolo Paulo, em Corinto, quando muitos estão com medo de feitiçaria, estão com medo de que alguém vai poder te destruir com armas, aí Paulo fala assim, olha, aquele que ousar destruir o santuário do Senhor, que sois vós, o Senhor destruirá, porque é sagrado para o Senhor vós. Interessante. O apóstolo Paulo está protegendo aqueles que estão caminhando na fé, estão preocupados sobre as armadilhas e o perigo das potestades. Aí Paulo declara, cuidado, queridos, tenha fé em Deus, porque você não sabe o que estão fazendo, mas eles creem naquilo que eles pensam. Nós cremos no Senhor, porque o Senhor é que pensou alguma coisa anterior a nosso respeito. Nós projetamos pensamento do que Deus projetou em nós. É isso que Paulo está querendo ensinar. E aí ele diz, olha, o compartilhar dessas duas naturezas. O Senhor, sabe que esquadrinhar, né, é examinar, né? O Senhor esquadrinha o meu andar. O Senhor examina ele. O Senhor está mostrando a sua onipotência e diz assim, onde você anda, eu estou controlando pelo meu poder e manifestando a sua onisciência. Conhece os nossos pensamentos. Nós já sabemos desses atributos. Sabe quando eu me assento? Olha que coisa interessante. Provocamos Deus e fala assim, eu nem sabia que ia me assentar neste lugar. E o Senhor declara na sua onisciência e no seu poder. Voltei para o Salmo lá. Lembra que Moisés declara ao Senhor, fala assim, o Senhor coloca o caminho para me andar. O Senhor coloca os meus caminhos para me conhecer. Eu acredito que eu e você sabemos que nós estamos na Igreja Presbiteriana de Brasília, não foi por causa dos nossos ânimos, né? Nós estamos na Igreja Presbiteriana de Brasília porque Deus nos colocou aqui. Talvez, se o Deus convoca o pastor Heber para ser pastor, por mais que ele dissesse, eu não quero, aí Deus fala assim, então você vai aprender a cumprir os meus propósitos. Você vai ter que vir e comandar segundo os meus prazeres, e não o seu. Mesmo que você declare que eles estão em mim pelos seus prazeres, vai ser cumprindo um prazer muito maior, que são aqueles que eu defino em você. É assim o caminhar, manifestando a sua onisciência e a sua onipresença. Querido, desculpa, 11:15. Então ele vai declarando assim, os teus olhos, nós já sabemos disso, querido, mas isso é uma confrontação para os humanistas. Eu sei que existe a riqueza da psicologia, e que maravilha, eu tenho na família e eu adoro os seus conselhos.
Mas quando Deus diz assim, os teus olhos me viram em substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado como não havia nenhum deles. E ele continua dizendo, olha, no interior lá tu me formaste, tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso para mim é uma coisa assombrosa, porque o Senhor poderia ter me construído para outra coisa. E quando eu olho os segredos e os planos de Deus em ter me levado para os teus caminhos para te adorar, isso para mim é maravilhosamente assombroso. Que coisa, hein? Como diz o salmista, o Senhor colocou um percurso para mim não errar. Colocou o ocidente do oriente, são as minhas transgressões para mim não cumprir o erro. O Deus disse, fui assim no meu caminho. Eu lembro do pastor, e eu vou trazer um exemplo do pastor que eu aprendi. O pastor Adroaldo, onde eu fui da igreja presbiteriana do Cruzeiro, ele diz assim, a soberania de Deus é comparada aos olhos do Senhor olhando a terra. Então aqui está Gênesis, aqui está Jesus e aqui está o Apocalipse. Deus está olhando tudo de uma vez. Então Deus já sabe o que aconteceu, porque Deus olha tudo. Isso só é uma presciência de Deus inexprimível se manifestando através da terra. Nós não podemos enxergar isso. Nós vamos chorar a perda dos filhos, dos pais. Aí Deus está lá contemplando tudo, contando a história e diz, nesse momento, será o momento em que eu vou levar o seu pai e vou cuidar do seu coração, porque eu preciso que ele me glorifique aqui, eternamente. Nós não entendemos isso. Nós não olhamos dessa forma. Mas Deus, pela sua onisciência, está planejando conhecer o cuidado dele por nós. E o próximo, nós afirmamos, nós sabemos que a soberania trabalha em todo o cosmo, querido. Toda a natureza que o Senhor criou. Trabalha sobre todas as coisas. Mas uma coisa que ele trabalha é na consciência nossa. Então, quando ele coloca em nós, como já aconteceu com Ana, como aconteceu com Davi, com as histórias de todos aqueles que se aproximam, é que sejam os medos, as aflições, os terrores, os pecados, as santidades, tudo isso tem um projeto nas mãos do Senhor. Então ele faz parte para o seguinte compromisso. Primeiro, para os seus filhos e paralelo isso para os ímpios. Para os seus filhos, o projeto é que no caminho das marcas da vida, nesse mundo caído, ele tem o seguinte projeto, ele vai corrigir cada um de nós, ele vai nos dirigir, ele vai cuidar, ele vai nos amar, para quê? Para temermos o Senhor. E temendo, glorificarmos a Deus. E o que ele vai fazer com os ímpios? A Escritura diz que ele aborrecerá o ímpio, que vai contra a pureza e santidade do Senhor. E qual a consequência disso? Os ímpios blasfemarão. Atributos de Deus, a unicidade de Deus, como eu comentei, é a soma de todas as coisas. Embora eu e você possamos estudar bondade, podemos estudar juízo, a justiça de Deus se manifestando, a sua glória, a sua eternidade, ele está manifestando tudo junto. Ele está dizendo assim, eu não sou um Deus que fico sendo separado. Eu sou aquele que me manifesto junto. Você pode não ver eu manifestando dentro de você o meu amor e bondade, mas está ali, meu amor, a minha bondade, a minha misericórdia, o meu cuidado, os meus atributos eternos se manifestando. A minha justiça, o meu juízo por você. Qual é a nossa justiça? Jesus Cristo. Qual é a nossa justiça? A cruz do Calvário. Essa é a nossa justiça. Então Deus olha para nós e olha a justiça. Quem é? Cristo Jesus. E terminando, 11:20, bondade, um dos atributos. Ele nos enxerga e diz, provai, isso é uma caminhada, queridos. Seja na fraqueza, seja na dificuldade. Veja como eu sou bom. Veja e confia em mim, porque aqueles que confiam em mim conseguem experimentar a bondade do Senhor. E aí ele joga isso dentro do outro atributo da unicidade. Olha lá, amor é paciente, amor é bondoso. Ele poderia dizer, a bondade do Senhor manifesta o seu amor, porque tudo está junto. Na justiça dele, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto, o seu olhar estão a contemplar os justos. Santidade.
Estou passando rápido, querido, me perdoe, eu não tenho essa didática do horário. 11h20. Como é santo aqueles que vos clamam. Santidade, querido, é um dos termos maiores que existe no Velho Testamento. Mais de 275 vezes você vai ver o termo santidade, ou o termo seja santo. Alguma coisa desconectou aqui. Bom, a santidade do Senhor é aqueles que o temem, né? Querido, Deus está nos dando um grande presente. Ele fala assim, hoje de manhã nós escutamos isso do pastor. Deus está cumprindo a sua eternidade. Ela não começa no céu, né? A eternidade começa aqui. Então é o plano do Senhor cuidando de nós. São 11h25, queridos. Pela graça de Deus, eu gosto de te pedir perdão, porque eu ia falar ainda sobre os nomes do Senhor e como esses nomes se manifestam na nossa natureza. Mas eu preciso respeitar o tempo, porque eu sei que existem demandas entre nós. Mas o principal motivo de te convidar e me convidar é refletir sobre esse ser. Esse é talvez seja o principal conteúdo para a nossa caminhada. Nós olhamos para o ser de Deus, vemos ele trabalhar na natureza do ser humano, no que está escondido dentro dele, vê ele caminhando e projetando os seus segredos na vida do ímpio e vendo ele se cumprir na nossa natureza. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor faz em nós é acima daquilo que nós possamos pensar e estar debaixo da tua natureza. Mas obrigado pelo teu cuidado por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor afasta de mim as minhas soberbas e as minhas transgressões, Pai, para cumprir o teu propósito e o teu plano. Cuida da nossa família pelo teu amor e pelos teus planos, Pai. Cuida desta casa pelos teus projetos, Senhor. E faça cumprir em nós conhecer o ser e a tua glória para sempre. Amém.